que ontem nós tivemos um grande evento aqui em São Carlos, especificamente no Pratas Termas Resort, né? Balneário de Pratas, às margens da SC 283. Nós tivemos um cara sendo homenageado ontem, e esse cara está aqui conosco, né? Foi difícil trazer o homem para entrevista, mas a gente conseguiu. Nem que seja com parceria e 2 seguranças junto, mas a gente trouxe. Abrindo os microfones aqui para os nossos 3 convidados. Dr. Cizinando de Souza Filho, ele é o homenageado, na verdade, biografado, vou dizer assim. E o Luiz Alberto Silveira, é o autor, inclusive, de toda a obra que ontem foi apresentada, que nem o homenageado sabia o que se tinha nesse conteúdo, né? Mas que foi uma surpresa. E também o César Augusto Vitelli, ele que é o diretor da editora Publisher. E eu acertei, eu acho, né? Consegui? Certo. Vitelli Publisher. Vitelli Publisher, olha aí, ó. Gente, estamos aqui, deixa eu cumprimentar primeiro o doutor Cizinando aqui, desejar um bom dia e dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, doutor. Chega mais perto e dê aquele bom dia para nós. Então, primeiramente eu cumprimento a população de São Carlos e região, né, por estar nesse momento aqui especial. Legal. Luiz Alberto Silveira, bom dia. Bom dia, é um prazer, é uma deferência que a Tropical faz para conosco, vindo lá do litoral, vindo de Florianópolis, com o objetivo de mostrar mais ainda a Santa Catarina, esse nosso médico que, por merecimento, foi biografado. É um prazer poder conversar com os seus ouvintes e estar na sua rádio. Legal. César Augusto Vitelli, bom dia. Muito bom dia, é sempre muito bom poder trazer cultura, literatura, boas histórias, e principalmente quando são histórias Exato. de referência. Legal. Né, que eu acredito que sirva o que nós fizemos aqui. Legal. Ontem à noite a gente teve no Pratas Termas Resort, minha gente, um evento de lançamento do livro que a gente já falava desde o ano passado, quando me cantaram a pedra, a gente teve um furo de reportagem, quando me mencionaram que teríamos um livro. Aí um abraço para Denise lá, porque foi ela que deu a deixa, o spoiler lá, né? E, neste caso de ontem, nós tivemos o lançamento. A Tropical FM esteve presente, inclusive você pode conferir nas redes sociais, nós temos aí as informações através das redes sociais, material esse que foi registrado lá também, né? Eu destaco aqui, primeiramente, deixa eu conversar com o Luiz Alberto Silveira, porque ele é autor do livro, o autor da obra, e inclusive chegaram os livros nesse momento, para quem está nos assistindo lá na live, está chegando aqui os exemplares, agora em mãos também aqui. O Luiz, com essa obra que você escreveu na mão aí, fala para nós aí dessa ideia de trazer, então, o Cizinando, o médico de São Carlos. Isto. Fala para nós. Então, essa foi uma oportunidade rara e incomum em todos os países. Habitualmente, os biografados são pessoas já expoentes, já conhecidas, pessoas de grandes influências. Isso é o habitual, né? Com grande influência. Não é comum você biografar um profissional que desenvolve sua atividade diretamente junto à comunidade e em vida, né? E a ideia, eu diria que é quase uma novidade do ponto de vista literário, você biografar um profissional que está em cidades menores, geralmente são profissionais que estão nas capitais e assim por diante. E o doutor Cizinando é colega de turma da minha esposa, né? Mariette, que também é artista plástica. Olha aí. E eu também sou médico, sou oncologista clínico e tive uma experiência de 50 anos com pacientes oncológicos. E tratar câncer significa ter obrigatoriamente sensibilidade para atuar com as pessoas. Então, as coisas que eu escrevo sempre têm a ver com as pessoas, sempre tem a ver com as inquietudes, as necessidades, as alegrias, né, a felicidade de estar vivo e continuar vivo. E dentro deste raciocínio, a minha esposa comentou que ouviu as histórias do Dr. Cizinando aqui em São Carlos. Eu já o conhecia, en passant, lá em Florianópolis, que eu me formei 2 anos antes deles,
E aí a Marielle me contou algumas histórias, não é? E aí eu fui atrás. Aí conversei com ele, vamos fazer o livro, isso no encontro da turma lá em Balneário Camboriú. Ele ficou reticente, será? Eu disse, não, vamos fazer, você tem boas histórias, você tem uma vida profissional dedicada à cidade, dedicada às pessoas, né? Dedicada à alegria, dedicada à dor, a alegria de um parto, a alegria de uma cesárea, a dor de um paciente que perece. E então eu vi que havia muita riqueza nisto aí. E então comecei a bolar uma forma diferente de escrever sobre os Cisenandos. E a forma diferente foi dar protagonismo às pessoas que convivem com ele. Familiares, pacientes, amigos, colegas de turma. E essa população, vamos dizer assim, contribuiu mandando informações, mandando mensagens, escrevendo sobre ele. E aí juntei isto, pedi a Denise que me mandasse essas fotografias para fazer uma bibliografia. Coletar tudo. E procurei o Vitelli. Já foi encaminhando. Procurei o Vitelli. Disse, Vitelli, eu tenho esse material aqui. O que é que você acha? E aí, Vitelli? Então, como é que foi essa parte daí? Primeiro que me surpreendeu, porque o Dr. Luiz já trabalha conosco, ele já tem mais de uma dezena de publicações com a editora. Já tinha esse vínculo, então, na verdade. Sim. E sempre ele nos procura quando ele tem uma obra própria, né, da sua autoria. E dessa vez me surpreendeu porque ele estaria escrevendo sobre outra pessoa, né, e não sobre algum tema específico dele. E isso me chamou a atenção inicialmente, porque eu falei, para um autor abrir mão de escrever sobre o tema, né, porque ele é uma pessoa muito produtiva, literariamente também, essa pessoa não é qualquer pessoa, é uma pessoa muito especial para ele ou para algum assunto, né, importante. E eu falei, bom, então eu tenho que encarar isso de uma outra maneira. Recebemos os originais, né, e definimos algumas linhas ali de condução editorial e, para nossa surpresa, foi muito importante. Essa publicação, creio que tanto para ele, porque isso é um documento da vida dele, né? A gente faz tanta coisa na vida, principalmente profissionais assim, que nunca a gente para escrever exatamente tudo que a gente fez. Então, quando alguém se propõe a fazer isso, às vezes surpreende até quem faz. E então serve como um depoimento da amizade que ele cultivou nesses anos todos de profissão, né? O relacionamento intenso com a família, com a cidade, enfim, é um livro eu chamo um livro de referência, sabe? Porque você pode dizer, olha, esse médico aqui, ele conquistou o coração de uma cidade, só que a cidade conquistou o coração dele antes. Porque a decisão dele vir morar em foi dele a decisão. Exato. De vir morar em São Carlos, né? Uhum. Então eu acredito que a cidade encantou ele de tal forma que ele chegou a esse ponto de produzir. Então a questão é, quando você escreve sobre você direciona os teus caminhos todos ali na literatura. Quando você vai escrever sobre outra pessoa, né, você tem duas linhas, o autor tem duas linhas. Ou ele faz uma narrativa, ele ouve o que as pessoas dizem e transforma aquilo numa história dele, contando sobre outra pessoa, ou ele faz uma descrição. Geralmente, o mais comum é que o autor traga para si a narrativa, porque ele, por ser autor, etc., né, enfim. E o Dr. Luiz é uma pessoa muito altruísta. E a verdade que o Dr. Luiz quis trazer para esse livro também se reflete na maneira com que ele foi escrito. Porque o Dr. Luiz, ele trouxe as histórias na boca de quem contou. Então não houve
um ajuste ali literário, enfim, está bem autêntico, o livro está bem autêntico. Então está um livro bem gostoso de se ler. Quem não conhece o Dr. Cisenando, se ele entrar numa livraria e comprar o livro, ele vai gostar da história. Ele vai falar, puxa, olha, um cara desse aqui na minha cidade eu não conhecia, ou numa cidade vizinha, né? Que bacana isso aqui. Então, o livro é um livro de exemplos, é um exemplo de profissional, é um exemplo de família, é uma obra bem útil, vamos dizer assim, não é? Legal. E eu acho, Elvis, que o Cisenando pode, melhor do que nós, indicar agora aí para o seu público. Exatamente. Como é que ele veio parar em São Carlos. Exato, porque eu ia perguntar quanto tempo, porque ele é de Blumenau, né? Sim. Lá do Vale do Itajaí, lá, né? Sim. Blumenau. Mas veio para cá, conta até inteirando a história da minha vida ou a história... Como você veio para São Carlos. Exato. Tá. Então, na secretaria, eu sempre gostei, meu desejo era trabalhar assim no interior, sempre, porque vivia no interior, nasci no interior, na cidade, nasci em Blumenau, mas me criei numa cidadezinha que era um distrito de Tijucas, Canelinha, muito pequena essa cidade. Então, na universidade, na secretaria, a secretaria tinha um mural e lá estava escrito que precisava de médico no oeste de Santa Catarina. Então, o meu desejo era vir para o oeste. Já tinha essa ideia. E assim eu fiz. Então, isso passando foi que ano? por São Carlos, em 1975. Passando por São Carlos, a cidade era muito arborizada, muito bonita, né? É aqui meu lugar. Então, eu fui primeiro a São Miguel do Oeste, mas não me adaptei, entende? Voltei. O olho bateu na arborização do São Carlos. E voltei aqui. Ficou aqui eu fiquei definitivo. A população me acolheu, não é? Mas antes de te acolher, o senhor já se apaixonou pelo local, né? Isso. Foi o que o seu Luiz falou agora há pouco e o seu o César mencionou. Desenvolvi meu trabalho. A minha história é bonita, se também relatar que eu, como eu falei, que de pessoa bem humilde, sabe? De uma família pobre, interior de Tijucas, um distrito, nome Canelinha, só até o 4º ano primário. Então, o que eu agradeço sempre a Deus era a visão da minha mãe. A minha mãe me levou de Canelinha para Brusque, que é uma cidade grande, bem maior porte, e ela procurava, e eu junto com a idade de 9 anos, com 9 anos ela batia na porta, quem queria ficar comigo, não é? E para mim concluir meus estudos, que era o 5º ano forte e o ginasial, que ela gostaria que eu estudasse. Isso. E existia um casal já de idosos que me aceitou, e assim com 9 anos eu saí de casa. Então ela, não é? E a minha mãe, eu passei um período assim que eu queria também, parece, vencer, e a partir dessa idade eu já era coroinha de igreja, tinha muito Deus presente comigo. Eu lembro que eu aceitei Jesus assim como meu Salvador. Eu orava muito, e no sótão desta casa, isso meu filho ontem relatou, que eu atrás daquele morro eu imaginava que ficava a minha casa. Está no livro. Está no livro, que eu atrás daquele morro é ali que minha mãe e meus irmãos moravam. Eu chorava muito, mas queria estudar. E aí seguiu a vida, e
E sempre Deus me iluminou. E eu acho que o mais importante foi mesmo a cidade, né, de São Carlos me aceitar como médico, né, para mim fazer esse trabalho que é muito bom, que é salvar vidas. E que já, inclusive, fez o nascimento aí de... Olha... Na metade da cidade. Não mais. Isso tudo está no livro que ele pontuou. Está tudo no livro. E tem outras pontuações citadas ontem lá, que também estão lá. Até porque os depoimentos lá foram justamente porque integraram, né, sem dúvida, a obra. Foi um momento muito agradável e emocionante ontem, no lançamento do livro. O Cizenando é de uma época, né, nós somos contemporâneos, eu formei em 73, ele em 75, em que a residência médica não estava totalmente, vamos dizer assim, estabilizada ou organizada no país. E havia necessidade de muitos médicos em cidades longe, fora das capitais. O Cizenando teve uma atitude muito inteligente. As atitudes dele são muito inteligentes. É um homem simples, muito inteligente, na sua visão, na sua percepção de futuro, na sua visão de mundo. Então, por isso eu digo que ele é ímpar, né? Ele é simples e complexo ao mesmo tempo. E o Cizenando resolveu, durante a faculdade, acompanhar os melhores cirurgiões de Santa Catarina com nomes nacionais e internacionais. Ele era rato de hospital, como nós dizemos. Então ele acompanhava, ajudava a cirurgia, fazia a cirurgia, inclusive com esses colegas, né? Deixando até o Cizenando operar, né? E além de ter convivido com esses cirurgiões, Dr. Dameral, Dr. Raul Chatanier, Dr. Felipe Silício, Dr. Neymundi, expoentes da medicina catarinense com extensão internacional, inclusive, né? Além disso, o Cizenando resolveu também, inteligentemente, consultar Dr. Eros de Merlin, que era um anestesista renomado da época, e o Cizenando quis aprender anestesia. Bom, com isto, ele ganhou o passaporte para operar, anestesiar, e a clínica médica era pegar livro e estudar, né? Não dependia de muita gente. Então, ele operava, ele anestesiava, ele fazia os partos, ele fazia tudo. Era um especialista em coisas gerais. E isso fez o nome do Cizenando. Porque, além disto, ele tem uma coisa que me cativou, e por isso a vontade de escrever, é a empatia que ele tem com as pessoas. Ele coloca-se no lugar das pessoas. Isso foi importante. Inclusive, a empatia era o ponto que eu ia citar agora aqui, porque isso tem, nesses anos todos, doutor, é uma grande marca, essa empatia aí com o público aí também, né? Fala para nós essa relação São Carlos e o doutor Cizenando aí, porque o senhor falou da chegada, né? Mas fala um pouquinho para nós sobre a sociedade fala com carinho do Cizenando, comunidade. Acho que isso vem da minha mãe, porque a minha mãe, ela, como a gente, ela morava numa cidadinha lá, que não sei se não era cidade, um distrito, mas ela não existia farmacêutico, não existia médico, e ela atuava assim como uma prática, uma curandeira. Então eu, na minha infância ali, com os 5, 6 anos, a população vinha para a criança com conjuntivite, né, infecção no olho, ela com a erva dela, ela resolvia aquilo. A criança vinha com verminose, adulto com dor abdominal, pessoas que tinham, né, quadro viral, assim, verruga, que benzia, ela resolvia, não é? E o pagamento era assim, com abóbora, com melancia, com chuchu, isso tudo. E a minha mãe era fantástica. E isto você leva consigo, sim, né? E o desejo dela era que eu fosse médico, era um sonho dela. Tanto que ela fez, e ela realizou, de levá-lo, porque eu era muito bom em matemática e física. Então, para fazer um cursinho, ela me levou no cursinho e falou lá com a direção, não tinha condições de pagar o cursinho, a mensalidade. Ela disse: olha, esse menino, ele vai passar no vestibular, ele vai dar alegria para você. E eu sempre, então eu conseguia as apostilas, não pagava nada, e eu
as minhas notas não eram ruins nas provas do cursinho. Então, na faculdade também. Eu, quando passei na faculdade de medicina, eu consegui, na faculdade federal, eu consegui a alimentação todas que existia no RU, que era gratuita, o passe de ônibus, ida e volta, né? E eu consegui uma bolsa de estudo da reitoria para me manter, e sempre com esse sonho de ser médico, não é? E eu sempre coloquei o foco mesmo o foco era ser médico e ser prestativo, atencioso, e vem da minha mãe. E é como eu te falei assim, que o importante é que a cidade me acolheu bem, e isso deixou eu, não é, fazer o meu trabalho, que é salvar a vida. Com licença, está no livro também, o Suzano pensou em fazer engenharia, porque ele é muito bom em matemática. Deixa eu te contar um fato que está no livro, não é? Num dado momento, o pai dele tinha um mercadinho. O pai dele era um bananeiro, depois trabalhou com confecção em olaria, na olaria, e tinha um mercadinho. E ele fazia cálculos mentais de matemática muito rapidamente. Certa feita, um representante da Olivetti quis vender uma máquina de calcular para o mercadinho. E aí quis mostrar lá para o pessoal demonstrar o produto, como funciona a rapidez da máquina e tal, e propôs lá uma soma, uma divisão. Ele foi mais rápido que a máquina. Aí o cara desistiu. Não vendeu. Não vendeu. Mas está no livro. Está no livro. Está contando lá. Está contando. No livro são muitas passagens, né? Quantas páginas tem lá, Luiz? 281 páginas. 280, contado vários pontos desta... Vitelli, nós temos não somente a parte, vamos dizer assim, descritiva, eu procurei retratar a vida do Cisenando, mas também nós temos, o Vitelli fez com muita perícia, uma biografia fotográfica. Também. Como é que funcionou isso, Vitelli? Porque tem aquele ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então você imagina uma imagem com palavras. Então as palavras vieram do decorrer do livro, né? Tem toda os capítulos são ilustrados com fotografias do álbum de família, para poder comprovar, né, aquilo que está sendo feito, que aquilo ali existiu de fato. E ao final nós montamos a história contada em fotos, ou seja, você traz a expressão das pessoas, você traz ali o ambiente, você traz cenas que ajudam o leitor a imaginar como era como é que foi a vida dele, né? E é um registro, né? É um registro que acaba sendo profissional. Você tem cenas aqui desde do namoro, você tem cenas feitas durante a profissão, né? Durante o hospital, o ambiente de trabalho. Então você tem o projeto Rondon, participou em Minas Gerais. Você tem não só cenas familiares, né? Mas você tem contando as fotografias, contando a história dele. Então, todos ilustrados também. Sim, há uma ilustração bem interessante. Uma sequência da história também. Uma sequência da história. Interessante. É importante que São Carlos saiba a importância da Dona Ilma na vida do Cisenando, na vida da família. Sabe? A Dona Ilma, para ajudar o seu Cisenando, né, a complementar as necessidades materiais de casa, ela inicialmente atuou como cabeleireira, ela fazia o permanente. Naquela época se usava o coelho para fazer permanente, Exato. e ela fazia isto, né? Como cabeleireira, que é uma especialidade médica, barbeiro antigamente. E ela fazia chás, também aplicava chás, fazia as benzeduras. E então no livro está inclusive a benzedura para a arca caída, que ela fazia, não é?
E ela foi extremamente importante, não só como mãe, como cuidadora, né, dos 5 filhos. Né? O Cizenando é o primogênito. E ele nasceu no Ribeirão Garcia. A casa dele era em meio a um canavial, era uma casa de madeira alugada. A casa mais próxima era em torno de 400 metros, era bem isolado. Ao lado da casa havia um curral com uma vaquinha. Essa vaquinha servia para eles brincarem e também para o leite. Leite. Então, foi assim que começou. E a dona Ilma, ela dizia, meu filho tem que ser um doutor médico. Né? E foi atrás disso. E com essa percepção de ter atuado com as pessoas, seja como cabeleireira, seja como alguém que atendia a comunidade, né, e de alguma forma trazia lenitivos frente a dificuldades, ela começou a perceber a importância de ter um filho. E ela não teve só esse filho. Esse filho tornou-se médico e, graças a ele e às custas dele, no que diz respeito ao estímulo, tem pelo menos uns 10 médicos, acho, na família, depois dele. 12. 12 médicos, né? Quem são eles? Não vai. Eu tenho 13, meu irmão também tem 13, a Mana também tem. Então, sei que são 12. Uma família de médicos. Eu tenho alguma coisa pouco semelhante. se Eu sou primogênito da Sim. família, nós somos 6. É. E eu tinha. Nós tínhamos. A minha mãe queria que eu fosse médico também. E eu sempre. Também tinha esse sonho. Sempre pensei em ser médico, né? E esta possibilidade, ela decorreu de uma coisa semelhante ao que ocorreu com o Cizenando. Por isso, também me estimulei a escrever. Sabe, de uma família de 6 filhos, minha mãe era datilógrafa, na época tinha que bater 100 vezes. Né? O meu pai servia cafezinho. Então eu tive uma história semelhante e eu quero que você saiba, Cizenando, que isto fez com que eu também me estimulasse. Porque eu sei o que é passar por isto. Né? Minha mãe lutando com meu pai para ter 6 filhos. Então, esse aspecto humano que hoje está começando a desaparecer em todos os profissionais, porque a tecnologia está tomando conta, exato, não é? Tem em que bastante. Eu ontem falei lá na minha fala, durante a minha fala eu comentei que um dos nossos professores foi também do Cizenando, o Dr. Bauer, um excelente pneumologista, um clínico de mão cheia, sabe? E o Dr. Bauer, certa feita, ele me disse, Luiz, para o exercício da profissão, você tem que prestar sempre atenção. Procura olhar e ver. Não é só olhar para o paciente, olha e vê o paciente. Procura ouvir e escutar. Não é só ouvir, é realmente escutar o que o paciente está mostrando. E procura sentir o paciente. E esta é a lição que eu te dou. Quando eu terminei a faculdade, aliás, o Cizenando fez o vestibular, eu gosto, é importante que eu diga isto. Que também está no Ciências Biológicas, foi na época da reforma universitária. Eu sou antes da reforma universitária. Quando ele fez o vestibular, haviam 7.000 candidatos. Não sei nem se ele se lembra disso. 7.000 candidatos para ciências biológicas. Ele passou entre esses 7.000 candidatos e aí eles começaram um curso que durou 2 anos. Ao final deste curso, os melhores colocados escolhiam o que queria. Quem queria medicina para medicina, doutoria. Então, o primeiro colocado, o que é que você quer? Foi a minha esposa, foi o primeiro colocado, né, que escreveu, que pintou o quadro que é fato. A minha esposa escolheu medicina. Né? Aí o segundo, eu quero odonto, foi para odonto. E o Cizenando chegou, eu quero medicina. Então foi assim que ocorreu. Passou entre 7.000 pessoas, né, que é um pouco mais da metade da população. Anos e ainda depois 2 anos, uma concorrência, né, porque só havia 50 vagas Sim. na medicina. Né? Então, veja como isso aconteceu. Eu, ao terminar a faculdade, eu quis fazer cancerologia. Né? Eu fui o primeiro cancerologista de Santa Catarina. Olha aí, ó. E aí no Brasil a oncologia ainda estava muito incipiente. Foi nos anos 70, certo, quando começou a oncologia clínica. Até então era só cirurgia, radioterapia, não é? Aí eu fui para a Holanda, porque minha esposa é holandesa. Eu fui para a Holanda e lá fiz a minha pós-graduação em cancerologia e voltei para o Brasil em 76, 77 e comecei a oncologia. Então, nós tivemos caminhos um pouco diferentes, mas com inícios semelhantes, não é? Com as dificuldades, exato, etc. Ele resolveu vir para São Carlos, eu fui para a Holanda e voltei para Florianópolis, porque não havia oncologista. E para cancerologia exigia uma estrutura melhor. Né? Então você vê
como as coisas vão acontecendo e tem repercussão. Mas foi um início bem similar ali, né? Muito similar. Bem similar. Por isso né? eu me estimulei a escrever. Olha aí, e se motivou, né? Mas depois a gente vai voltar a falar aqui com eles, vamos para um break aqui, eles vão tomar uma aguinha, ou um café, ou chimarrão, tanto faz, a gente manda vir aí, é só vocês solicitarem aí, não tem problema. 8h37, minha gente, é o canal aberto por aqui, que volta depois do intervalo, uma pausa por aqui, na conversa que a gente está tendo hoje ao vivo. Ontem nós tivemos esse grande evento relacionado, Dr. Cizinando de Souza Filho aqui conosco, homenageado, biografado, inclusive, Luiz Alberto Silveira, o autor, e também aqui o César Augusto Vitelli, da editora Vitelli Publisher. Publisher Vitelli. Eu vou terminar certinho aqui, tá, minha gente? Ó, o pessoal tá colaborando conosco aqui, ó. Quanto tempo faz que o Dr. Cizinando está em São Carlos? Se ele falou lá de 75, né? Isso já faz um bom tempinho, 48, 49 anos. 49 anos. 50 anos vai chegar aí na cidade, né? Depois do intervalo a gente volta a conversar mais com eles aqui no segundo bloco por aqui do Canal Aberto. Segura aí. Canal Aberto. Estava no off aqui, agora eu tive outra curiosidade, porque tá tudo no livro, né? O homem tem nome de Deus, seu Luiz. Fala pra nós aí. Cizinando, ele foi buscar a etimologia da palavra. Exatamente, o significado, o que significa o nome Cizinando e até o santo. Como é que é isso, seu Luiz? O santo, na verdade, ele não era um religioso, ele era espanhol, mas dedicou-se às pessoas, ao sofrimento, a amenizar o sofrimento, a apresentar lenitivos, né, frente às mazelas, às vicissitudes da vida. E ele sofreu muito para conquistar esse espaço de ser bom, porque ser bom às vezes é difícil ser bom, viu? Não é muito fácil ser bom. Às vezes há incompreensão quando a gente quer ser bom, as pessoas às vezes não entendem, né? Porque não sabe o que passa na cabeça de quem quer ser bom. Certo. Então este santo, ele foi santificado, a função dele era ser bom. Então ele nasceu no dia em que o santo tinha como objetivo ser bom, sabe? E o nome Cizinando, atenção, gente. A etimologia, eu fui procurar a etimologia de origem portuguesa, em que Cisi era o apelido, era o nome que o povo usava na Idade Média para Deus, Cise. E eu fui ver Nando, na verdade é Ando, Cise Ando, né? Eu fui ver o Nando, significa ser ou estar. Portanto, Cizinando é estar com Deus. Olha aí, gente. E Dona Ilma, que é a mãe de Cizinando, a mentora, né, a que levou Cizinando para esse caminho fantástico que ele percorreu, o nome dela, entre várias definições, uma delas é protetora. Nossa. Quer dizer, Elvis, se você me permite, um dado que eu acho importante, que diz respeito ao Vitelli. Esse livro tem o nome do Dr. Cizinando em hot stamp. Acho que o seu pessoal não sabe o que é isso. Queria que ele falasse. Exato. É um livro capa dura. Então, as características do livro, inclusive este livro está concorrendo a um prêmio gráfico. Eu gostaria que o Vitelli falasse sobre isso. Isso, quando Fala aí, Vitelli. Nós, assim como o autor caprichou, né, nas pesquisas, como o próprio... Ele mastigou bem, né? Sim, o próprio biografado também caprichou na sua vida, né? Porque Ficou tudo que você muito bem, lança né? um livro, né? Porque você tem uma história para contar. Exato. Né? E quando essa história é verídica e interessante, o livro se torna mais atrativo. Então, o produto livro, ou seja, as páginas, a impressão, o acabamento, tudo, tem que fazer justiça ao conteúdo, né? Para que valorize também o conteúdo. Então, nós escolhemos assim um papel muito especial. Ele tem uma série de normas dentro de uma gráfica de utilização de papéis, aqueles que não emboloram, aqueles que não retêm umidade, aqueles que não poluem a natureza. Então eles criaram uma série de normativas assim técnicas para os materiais. Com relação ao papel, com relação à tinta também, tem todo esse cuidado ecológico, né? E nós aplicamos aqui no nome do Dr. Cizinando, que tem que brilhar, né?
uma película que ela é à base de ouro. Então, ele proporciona esse brilho especial aqui na capa. Agora, o livro ficou tão interessante como produto também, que existe uma associação das gráficas chamada Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Essa associação, ela oferece um prêmio de excelência gráfica uma vez por ano. Todas as gráficas do Brasil participam dessa premiação. Então, todas as gráficas procuram enviar para a Abigraf o seu melhor produto. Para que ela seja contemplada com esse prêmio. Por que esse prêmio é importante para a gráfica? Porque é visibilidade de qualidade. Então, se você quer entregar, você precisa de um produto com muito cuidado, com muito capricho, esse diferencial, essa premiação dessa gráfica faz a diferença. E o dono da gráfica, a 3 de maio, que inclusive eu quero agradecer aqui pela competência, pelo cuidado todo, o seu representante Pasqualini também não poderia deixar de fora, que se esmerou para que o livro viesse impecável num prazo muito curto para um produto desta qualidade. De qualidade. Exatamente. E que acaba colocando ele para como concorrer a este prêmio. O produto é esse. Exato, que ele me ligou pedindo autorização para incluir este livro nessa premiação. Olha aí. Então você veja, uma gráfica gigante com dezenas de títulos publicados, ele escolheu exatamente este livro. Significa o quê? Que de fato eles capricharam o máximo que eles podiam em cima desse livro. Olha então aí. tudo isso vem contribuir, não é? para que tudo dê certo em todos os níveis, né? Tanto no nível literário quanto no nível da carreira do Dr. Cizenando, mas a capa é que eu acho que merece também um capítulo especial, que eu gostaria que o Dr. Luiz falasse sobre a capa, porque quando você faz um livro, a capa ela tem que retratar, ela tem que resumir em imagem, exatamente, né? Então, mas aí eu na sei que tem participação, das vezes, né? Então foi feito assim, claro, é um biografado, então vamos fazer uma produção fotográfica da capa para trazer, né, a imagem de quem está sendo falado. Porém, nós decidimos fazer algo diferente, né? E eu gostaria que o Dr. Luiz contasse essa história aí. Luiz. E até por que essa capa ela é assim. Ela é tão diferente. Ao invés de ser uma fotografia, ela é uma pintura. Eu acho que já desconfio, mas conta lá. Não, eu diria que o sucesso, vamos chamar de sucesso, não é a palavra mais adequada, mas a repercussão desta capa foi bem sentida quando eu apresentei o livro à família. Nós tivemos um momento mais íntimo, mais privativo, porque o Cizenando e a família não conheciam o livro. Então nós imaginamos, vamos lançar um livro em que o biografado não conhece o livro. Então nós tivemos um momento. E eu agradeço, inclusive, muito, Cizenando, a confiança, né, de você ter permitido eu fazer um livro, você não viu o livro. Imagina, de repente vem. De repente vem com algum parágrafo que não. Mas como eu coloquei o que me mandaram, a culpa é de quem me mandou. Exatamente, ele só colocou em sequência, ilustradão. Exatamente. Mas então, a repercussão da capa já mostra o valor dela. O Cizenando chorou, sabe? O doutor Cizenando chorou ao ver a capa. Então não precisa falar mais nada. Aí sim, resumiu tudo. E a Mariette, eu disse, Mariette escreve também alguma coisa, porque existe um capítulo. Porque foi ela que deu o primeiro spoiler ali de toda a história dele, né? Isso, Não, e há um capítulo em que os colegas de turma escrevem sobre o Cizenando. Muito legal o que cada um pensa dele, ou escreveu sobre ele. E eu disse, Mariette, escreve alguma coisa. Ela assim, escrever não é bem o meu campo é pintar. Meu campo é ser médica. Eu disse, bom, médica já é o Cizenando, já sou eu. Então você pinta. Eu quero pintar o rosto do Cizenando. Ela ficou 2 meses. E eu dizia,
depois de um mês já está pronta. Ela, não, tem que dar mais uma pincelada aqui. Daí aparece a sombrinha, né? Falta exatamente. Então ela pintou com muito carinho, né, para o seu colega, e isto é incomum, não é, Vitelli? Sim. Isso é absolutamente raro. Né? Primeiro, o biografado ser biografado em vida por um colega médico. Né? Segundo, a colega dele ter pintado, né, feito um quadro que ela presenteou o quadro, o Cizenando, né? Colega de turma, que também é artista plástica, com exposição na Finlândia, tem quadros no Canadá, né? Ela tem já uma repercussão. Ela é holandesa, minha esposa. Sim, né? ela já tem uma... E ela resolveu ficar muito próxima ao Cizenando, não com palavras, mas com a pintura dela. Então, a pintura é um quadro de 70 por 50 centímetros, e nós achamos, eu até consultei o Jonathan, que é um oncologista, cirurgião oncológico, disse, nós temos essa fotografia e temos isso aqui. E mostrei para o Vitelli. Eles acharam que isso aqui é absolutamente incomum, e aí a razão da capa estar assim. O livro, então, é perfeito, né, gente? Simples assim, para ganhar o prêmiozinho, né? O que tu acha, Vitelli? Sim. Ser indicado já é o prêmio. Assim, já está indicado, né? Gente, o pessoal faz uma citação aqui, inclusive, Dona Cecília Hillestein aqui, ouvinte, o meu primeiro filho nasceu com o Dr. Cizinando, né? Em 1977, se não me engano. Estava morando na época no hospital. Morou no hospital lá, Dr. Cizinando? Tá no livro isso, Luiz? Tá no livro, né? Passagens importantes aqui. Se a gente vai detalhar tudo que está no livro, a gente precisa de 2 dias aqui. Olha lá ainda, né? Mas é uma referência e tanto aqui. Gente, nosso bate-papo está chegando no final. Só quero falar aqui com o Vitelli, porque ele também faz um parênteses para nós, Vitelli, que você trabalha na comunicação também, tá? Então você tem uma passagem muito importante na comunicação. Dá uma citada para nós aí. Sim, o meu início nessa profissão para chegar de editor aconteceu em 1977, quando a Folha de São Paulo contratou uma equipe para ajudar na elaboração do livro de 60 anos da Folha. Então, nesse momento que a Folha estava desenvolvendo esse livro, ela abriu vagas para uma equipe, né, cada um trabalhava num setor. Nessa época, o Maurício de Souza tinha uma salinha. Maurício de Souza, todo mundo sabe, né, que é o criador da Mônica, Cebolinha, Cascão e por aí afora. Ele tinha uma salinha ao lado da onde eu trabalhava. Então eu sempre participava. O que eu vejo assim, eu tive a oportunidade, né, de poder trabalhar nos maiores jornais de São Paulo. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, depois eu trabalhei Diário Popular, Gazeta Mercantil, enfim, eu creio que devo ter passado pelos principais ali. Isso ajudou bastante a entender o processo da origem da informação e todo esse processo de como fazê-la chegar até as pessoas, né? E depois eu passei por grandes editoras internacionais e nacionais que também esse exercício diário dessa rotina dessas empresas também ajudou bastante a formar uma metodologia própria. Eu comecei estudando arquitetura e parei com a arquitetura, junto com a arquitetura, eu fazia decoração de interiores, porque eu acho que a casa ela tem que ser construída de dentro para fora, e para isso você tem que saber o que essas pessoas fazem nessa casa. E apesar de eu ser fascinado até hoje por arquitetura, eu optei pela parte de publicações. Então, na época, não existia curso de design gráfico como hoje. Né? Existia curso de editor e existia curso de artes gráficas. Então, eu fiz um curso de artes gráficas, que ele é muito mais completo. Tanto é que do curso de artes gráficas ele foi dividindo as categorias e o design gráfico acabou vindo.
E o design gráfico, ele vem da arquitetura. Tanto é que os arquitetos, eles têm grandes noções de design gráfico, porque a origem do design gráfico vem deles, né? Então, de uma certa forma, eu ainda estou dentro da arquitetura, só que hoje a minha construção forma diferente. É a construção de livros. E vai à frente, né? você está quase terminando o programa, mas eu gostaria muito que o Vitelli falasse onde esse livro vai parar. Ah, é? Esse livro vai para uma biblioteca americana. Fala sobre isso. A editora hoje, E graças... ontem, Mas essa é novidade, né, Luiz? Ontem, escuta só, ontem ele deixou 2 cadernos em que as pessoas colocaram o nome, o e-mail, e isso vai ter repercussão pós-lançamento. Explica. Sim, foi uma estratégia, né? As pessoas sejam reconhecidas, né? E, enfim, uma maneira do autor também, da editora, é agradecer a presença dessas pessoas, né? 3 livros meus estão na biblioteca do Congresso. Do Congresso. A editora, ela tem parceria com quase todas as bibliotecas do Brasil. E a nossa angústia, eu sempre compartilho com o Dr. Luiz, é assim, nossa, se nós tivéssemos condições de atender a todas essas bibliotecas, eles nos pedem livro diariamente. Só que a nossa capacidade não consegue atendê-los, né? A demanda. Essa demanda. E algumas a gente consegue desenvolver um trabalho, até lá em Florianópolis, por exemplo, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, a editora tem uma agenda dentro da biblioteca, que a gente consegue desenvolver bastante atividades, Tubarão, enfim. E dentro dessa busca aí de títulos pela história das pessoas, nós fomos procurados pela Biblioteca do Congresso Americano. Eles, a nossa editora fez uma parceria com eles, então eles sempre nos solicitam publicações importantes, que a gente considera importante, como sugestão para eles, e às vezes é o contrário, às vezes eles nos solicitam determinados títulos da editora. Então, mensalmente, a editora lança um catálogo das publicações do mês, enviamos tanto para eles quanto para todas as demais bibliotecas. Então, grande parte dos nossos títulos vão para lá. E o mês que vem, o Dr. Cizinando estará lá de São Carlos, uma cidade de São Carlos, estará no Congresso, fazendo parte ali da biblioteca. Eu estou na Academia Catarinense de Letras. Sim. E há um escritor, Dionísio da Silva, um escritor premiado, reconhecido nacionalmente fora do país. Ele me contou a história de São Carlos, sabe? De que um determinado papa, eu não sei quem foi, presenteou São Carlos com um órgão, só que era São Carlos em São Paulo. Eles se enganaram e veio parar aqui. Você sabe dessa história? Sim, sim. E veio parar aqui em São Carlos, Santa Catarina. E ficou aqui. Aqui ficou. Verdade. Muito interessante. Essa é outra curiosidade, né? Mas... E o doutor Luiz, que já disse que é médico oncologista. Sim. Está na Academia de Letras, agora acabou mencionando. Os dois dão livros também, né? Isso dá livro também, né? Eu estou na Academia de Medicina, eu gosto de falar da Academia de Medicina, porque nós estamos tendo impacto hoje, a gente está com uma série de projetos, inclusive anticorrupção, projetos preventivos, né? E atualmente eu estou na presidência coordenando esses projetos. Então é a Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, eu estou no momento como presidente, e na Academia Catarinense de Letras, onde eu ocupo a cadeira número 35. Né, que era a cadeira antes ocupada por um pintor reconhecido mundialmente, Rodrigo de Haro. Essa é a cadeira que eu ocupo na Academia Catarinense de Letras. Né? Este livro já foi anunciado na Academia Catarinense de Letras, porque nós temos um certo compromisso anual de produção literária. De apresentar. Né? De apresentar alguma coisa. Interessante. E outra pontualidade que o senhor mencionou lá no início, primeiro médico de Santa Catarina na área da oncologia. Oncologia. A oncologia clínica iniciou nos anos 70, não é? Então não havia praticamente tratamentos clínicos, era cirurgia e radioterapia. Quando eu voltei da Holanda, eu assinava atestado de óbito quase toda semana. Eu atendi cerca de 70 mil pacientes com câncer
nesses 50 anos de profissão. Eu sou mais velho entre todos nós que estão aqui, isto pode ser bom, é bom, e também significa que o ocaso começa a se aproximar. Né? Mas esse ocaso ganhou maturidade por conta dos meus pacientes. E eu agradeço meus pacientes a forma com que eu encaro a vida e encaro a velhice. Viu? Porque tratar câncer, inicialmente, quando eu voltei do Canadá, da Holanda, não havia oncologista pediátrico, eu atendia crianças com câncer. E um dos tumores comuns em criança é o retinoblastoma, que é um tumor da retina, nos olhos, que os pais têm que perceber bem no iniciozinho, quando bebê, e é difícil, os pais não estão orientados para isso. A criança fica com a menina dos olhos, fica como se fosse um olho de gato, ela tem um brilho diferente, e o pai tem que notar isto, porque isso pode ser um tumor da retina. Eu atendi muitos pacientes de muitos municípios, porque na minha clínica, junto à minha clínica, tem um grande serviço de oftalmologia. Então eu me levava crianças com tumores bilaterais, geralmente de retina. E muitas vezes não tinha mais o que fazer. E quando era unilateral, a conduta é retirar o olho da criança. Então eu sofri muito com isso. Até que veio um oncologista pediátrico, 3 anos depois, começou a tratar as crianças. Eu tinha filhos pequenos e isso me fazia sofrer muito. E eu me dediquei à oncologia de adultos em todas as áreas, porque não havia oncologista, eu fui o primeiro. Então, câncer ginecológico, câncer, eu fui professor da universidade na área de residência médica, né, os alunos passavam por mim. Então, isso fez com que eu me embrenhasse mais e mais na oncologia e aprendesse com meus pacientes. E seu filho também o meu filho também é oncologista clínico, minha filha é reumatologista, casada com um neurocirurgião. E eu sou o culpado de tudo isso. Também, tá vendo como é que é a história, gente? Gente, olha, são 9h04. Doutor Cizinando, o senhor foi o homenageado, então, e agora o senhor está conhecendo o produto, né? Mas eu vejo que nos intervalos aqui ele assunta alguma coisa que tem no livro que ele não sabe, que está sendo avisado. Ainda vai acompanhar tudo que tem ali, mas o senhor já tem uma ideia, né? Vai detalhar tudo, né? Com certeza. O pessoal pediu aqui, Luiz, onde é que consigo o livro? Onde é que adquiro? Olha, são 1000 exemplares que foram adquiridos, mandados confeccionar pelo Dr. Cizinando, e todos foram colocados à disposição dele. Então ele pode dizer como pode adquirir o livro. Na sua clínica há uma página também, não é? Eu acho que na clínica acho que no Instagram, meu filho falou nisso, certo. Que eu não... A gente vai apurar e a gente vai trazer a informação aqui certinho pro pessoal que já está buscando o livro do Dr. Cizinando. O Dr. Cizi, o pessoal falando aqui. O Cizi vai ter livro, eu quero um. Tá bom, pessoal, nós vamos anunciar aqui então, inclusive, bem, pode procurar a clínica lá, o pessoal já pode viabilizar através da clínica do Dr. Cizinando, a gente vai detalhar por aqui. Fila. Não. Para autógrafo e tudo mais, né? Coisa séria. Dr. Cizinando, os microfones são seus. Cara, põe você imagina que dia importante na minha vida, né? E o Dr. Luiz e o Vitelli foram responsáveis por isso. Esse dia ímpar na minha vida. Que eu nunca imaginava, não é, que isso pudesse ocorrer comigo. Então eu agradeço muito a minha família e vocês dois. Tudo que fizeram para esse livro ser meu Deus, uma realidade. Olha, uma gratidão muito, 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 muito. É muito grande. Vitelli, meu Deus. O Dr. Cizinando, inclusive, a gente tem que soltar, porque eu me comprometi com ele, porque ele queria aproveitar os amigos, os conhecidos que estão aí, né? E a turma é grande daqueles que vieram para cá, né? Para consolidar o evento, né? Sim. Os colegas. Sim. Inclusive tem um grupinho aí que se reúne direto aí, né? O pessoal se reúne bastante, né? Desse grupo antigo. Não é assim, doutor? Esses colegas antigos tem até um grupo. Então, sim. E partiu deles, né? Partiu de você. O livro partiu no encontro da turma, lá em Camboriú. Ele e a esposa, né? A Maria, a primeira colocada da faculdade nossa de medicina, da minha turma.
ele falou, né, da possibilidade de eu lançar um livro. E eu disse, já muitas pessoas, né, paciente, viajante de laboratório, Rotary, né, os companheiros Rotary, não lançam livro. Eu disse, nunca. E lá ele falou com a esposa, eu acho que foi lá de Camboriú mesmo, entraram em contato com o meu Jonathan e com a Denise, e ali o nascimento do livro. Nasceu o livro, e hoje é uma realidade. Depois só vieram mostrar a carinha dele ali pro senhor ali, o senhor se emocionou e continuou a história, né? E hoje eu vejo importante, porque livro, cara, porque a gente recebe, meu Deus, por e-mail, uma carta, mas o livro... E o detalhe, o primeiro ponto que o Luiz destaca, em vida. Claro. Em vida. Que é um grande detalhe. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Bem, o pessoal aqui está colaborando. Tereza Borges, tive 2 filhos com a participação e atendimento de Dr. Cizinando. Acompanhou até os 15 anos e cuidou da família toda. Obrigado, doutor, que Deus lhe abençoe. Tem mais aqui, prefeito Rudy Miguel Sander. São Carlos agradece por ter um médico, um ser humano, um amigo, investidor e muito mais que aqui conosco. Foi um grande jogador de futebol. A bola passava, mas o jogador não. E ainda a participação por aqui, a Marlene Agostinho, muita gratidão a esse médico. Diretor, gerente do Parque Aquático, um abraço lá pro Deca. Foi muito bom conhecer o senhor. Gostou muito. Pessoas que a gente conhece, pessoal de Planalto Alegre, Lucinda Zarte de São Carlos, agradecendo por ter salvado seu filho Ivan quando nasceu. Alzira Pagliari de Planalto Alegre, ligou agradecendo o doutor, ligou agora na emissora, Cizinando por salvar seu filho quando tinha 4 meses e agora já tem 45 anos. Pessoal de Planalto Alegre, lá, dona Alzira Pagliari. Pessoal mandando aqui no nosso aqui particular também, um abraço do Kellen Jongo e família, bom dia, homenagem muito merecida e o lançamento estava emocionante, obrigado por tudo que fez pela nossa comunidade. Antigo secretário de saúde do município, Kellen Jongo. Destaques também para outras participações aqui, o Ricardo Mioto Ternos. A Elvis manda um abraço para o Dr. Cizinando, uma pessoa muito especial para a nossa família. O pessoal está mandando no nosso particular aqui também, minha gente. A gente não vai conseguir atender todos aqui. O pessoal que está colaborando no WhatsApp da rádio também. Um abraço a todos aqui. A família Dallagnol, Isarte de São João, parabenizando o Dr. Cizinando pelo excelente trabalho. O pessoal mandando áudio, a gente não vai ter tempo aqui. O prefeito ainda cita que em 1976 o médico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Carlos. Sim. Bate, né? Tá aqui, ó. E aqui o prefeito mandou a foto, começando a leitura. Que ser humano fantástico. Orgulho para todos nós são carlenses. O prefeito mandou no WhatsApp agora também, tá bom? Bom dia, Elvis. Aqui em casa somos todos pacientes fiéis do melhor médico do mundo, Dr. Cizinando. Devo a minha vida e da minha filha a ele, a Isabela, que agora nesse mês faz 7 anos e que trouxe a ela ao mundo e uma cesariana prematura. Um abraço de toda a família Rodrigueire, tá bom? Um abraço. Tem também aqui o Blume Nelson, pessoal de Caxambu do Sul, obrigado pela participação. E também o Kellen Jogo aqui, que já mandou também no WhatsApp da Rádio Tropical FM. Parabéns, doutor, tive a honra de trabalhar com você. Quem cita aqui é a Medianeira Chiesa, certo? É isso aí, doutor, obrigado. Só agradecer, né? Agradecer a Deus. Luiz, obrigado. Agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, com a sua rádio Tropical 97.7. Esta comunicação é importante. Quando nós decidimos fazer o livro, eu consultei 3 princípios éticos em medicina que podem ser usados na vida das pessoas quando quiserem fazer alguma coisa. É a conjugação de 3 verbos: querer, poder e dever. Eu quero, mas não posso. Eu posso, mas não devo. Fazer essas perguntas quando for comprar um carro, quando for comprar uma casa, quando for escrever um livro. Eu fiz essas perguntas e eu decidi e concluí que eu quero, eu posso e eu devo.
E é graças a essa iniciativa, com a participação do Vitelli, com toda a sua maestria, é que nós estamos aqui hoje, tendo a gentileza da sua atenção para conosco, e eu finalizo dizendo muito obrigado. Muito bem. E antes de passar para o César, bom dia, Elvis. Fábio Kaiser. Agradeço o Dr. Cizinando por tudo que fez pela família Kaiser também. Foram várias histórias. Um grande abraço. Bom, obrigado, César. Eu me senti muito honrado pelo convite de editar esse livro. Fazer parte, né? A nossa editora sempre acolhe bons projetos, né? Esse em especial. E renova aqui a importância da comunicação, né? As palavras vão ao vento e algumas precisam ser impressas, né? E o papel da editora é esse, né? Um dos papéis da editora é esse, né? É registrar essa informação maravilhosa. Como está acontecendo aqui hoje, né? Aqui tudo que está acontecendo vai ficar registrado nas nossas redes também, vamos compartilhar e vamos multiplicar as boas novas, né? Sempre, né? Legal. Obrigado ao César Augusto Vitelli, da editora Vitelli Publisher. Elvis, eu sei que já o seu tempo está terminando, mas Já? Mário Quintana disse a seguinte frase. Outro escritor. Isso, grande escritor gaúcho. Ele disse o seguinte: o livro não muda o mundo, o livro muda as pessoas mudam o mundo. A união. Então, a leitura faz viajar no tempo, faz viajar no presente, faz viajar ao passado, né? E com isso pode diminuir uma série de inquietudes que nós temos, porque depressão é um excesso de passado, ansiedade é um excesso de futuro, e estresse é um excesso de presente. Que nós tenhamos Essa vale palmas, né? sem excesso. Fechou bem. Você não tinha ouvido ainda, doutor. Fechou. Não tinha ouvido essa. Fechou. Fechou bem. Baixou bem, hein? Um forte abraço pro doutor Cizinando, fez muito pela família de Carlos Halber aqui em São Carlos. E Roseli Quelzer, de Nova Erechim. Abraço. O doutor, eu vou citando, ele vai lembrando os nomes aí, né? Então fica o registro por aqui. O Ricardo Mioto Ternos ainda cita aqui, muita gratidão por tudo. E ele que citou aqui, ó, uma pessoa muito especial para a família do Ricardo Mioto Ternos, diz o seguinte, abre aspas, jogou muita bola com o falecido meu pai, o Canhoto. Tá bom? Ele fez uma coisa, eu não posso deixar passar isto. Havia um campinho de futebol atrás da casa do ex-governador Colombo, Raimundo Colombo. Certo. E o Raimundo Colombo, que é meu amigo pessoal, escreveu um artigo num livro sobre pandemia que eu escrevi. O Raimundo Colombo não era lá muito bom de bola, sempre foi muito bom no conhecimento da política e tal. E o Cizinando um dia, achando que o Raimundo estava muito parado, deu um pontapé na bunda, Raimundo, te liga, sabe? Então esse nosso doutor Cizinando deu um pontapé na bunda de um governador. O governador. E na casa dele. E na casa dele. Campinho do Fundo lá. Gente, voltamos sábado que vem aí. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia e também Metalúrgica Cardoso, Jornal Polo Foz e o ESC TV. Obrigado pela participação. A repercussão relacionada ao quadro do Canal Aberto, lá no nosso Facebook, mas também no nosso site. Vai estar tudo por lá também, com imagens e fotos por lá, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui também. Um grande profissional, o Dr. Cizinando. Abraço da família de Cláudio Lauschner. É o último destaque por aqui. A gente volta sábado que vem. Obrigado pela audiência.